Shalom Lekulan, shalom a todos. Uma satisfação estar com vocês novamente para o estudo de um pedacinho da Torá. Nesta semana que iniciamos o estudo do livro de Shemot, o livro de Êxodo, né? E eu quero trazer para vocês, continuar trazendo para vocês alguns estudos de relações matemáticas que nós encontramos na Torá. Eu estou apenas arranhando essa estrutura numérica, essa estrutura de matemática que há na Torá. Existem estudos mais profundos, várias pessoas mais gabaritadas, mais aprofundadas no estudo, no conhecimento da Torá, já têm publicado. A gente encontra na internet vários estudos que mostram que o Eterno usa muita matemática para validar o seu texto, para validar o seu ensinamento, e nós podemos então, com o uso da matemática, como a gente já viu nos últimos estudos, a gente pode usar essa ferramenta para nos ajudar a entender muitas passagens que estão na Torá, muitas datas, muitos números, muitas relações que são apresentadas, e muitas vezes a gente não tem ideia do porquê que isso está ali. Então, eu peço a vocês que abram o coração para que a gente possa dar continuidade a esse estudo, porque hoje eu vou trazer para vocês um estudo não só da Torá, mas também dos Neviim, dos profetas e dos Ketuvim, dos escritos, porque todos os livros da Torá, os 66 livros da Torá, desde Bereshit a Apocalipse, eles formam a Escritura Sagrada, e todos eles têm o dedo do Eterno, todos eles foram escritos diretamente pelo Eterno ou ditados pelo Eterno para que pessoas que alcançaram graça junto ao Eterno pudessem ter a honra, né, de poder nos trazer essas mensagens. Então, que o Eterno abençoe você, a tua casa, a tua família, toda a tua parentela, que ilumine o caminho de todos os que estão em Techuvá. E vamos iniciar o estudo perguntando: será que essa matemática que a gente tem falado realmente é correta? Existe na Torá? Será que não existe algum furo? Será que não era só em Bereshit, onde a gente falou do início da formação do mundo, que a gente falou do início da formação do povo israelita? Eu afirmo para vocês que não, né? Nós temos essas relações até lá no final, no livro de Apocalipse. Nós temos muitos números, e se o Eterno permitir, um dia a gente consegue trazer mais alguns dados, a gente consegue estudar um pouco isso, porque esses estudos exigem um conhecimento de Torá que eu ainda não tenho, estou ainda aprendendo, sou um aprendiz como muitos de vocês, mas tenho procurado cada vez aprofundar um pouquinho mais, cada vez estudar um pouquinho mais. E hoje, quando eu preparava esse estudo, eu me deparei com um possível erro que vem nos profetas, né? Um erro que aparentemente é um erro muito crasso, né? Como é que isso passou, como é que isso está na Torá, e certamente outras pessoas perceberam e podem até ter se desiludido com o estudo da Torá, porque perceberam esse erro e não conseguiram encontrar uma solução para ele. Eu vou mostrar para vocês onde está esse erro, né? Então, aqui em Malachim Aleph, no capítulo 7:23 de 1 Reis, nós temos um momento em que está sendo descrita a construção do templo pelo rei
pelo Shlomo Amélia, pelo rei Salomão, né? E a gente tem aqui interessante que essa frase aqui vai apontar para um erro bastante grave, né? Eu diria um erro aqui que deixa a gente de cabelo em pé. E a solução vai deixar a gente muito mais feliz ainda, né? Vocês vão ver, me acompanhem, tenha paciência para ver todos os detalhes, porque um aparente erro, né, parece até uma pegadinha que o Eterno coloca aqui para a gente, para ver se a gente está realmente atento. Então diz aqui, Vayas et Hayam Mutsak Eser Bahama Misfato Ad Sefato Agol Saviv Verhamesh Bahama Komatsu Vekev Sheloshim Bahama Yasov Oto Saviv. Então, aqui está nos dizendo que o rei Salomão, o rei Salomão mandou fazer um mar de fundição, ou seja, uma piscina, né, que tinha 10 côvados de uma borda até a outra, e redondo, né, ao redor, e que tinha 5 côvados de altura e 30 côvados ao seu redor. Então, que era esse mar? Na verdade, todo ajuntamento de água, né, tudo que fosse maior que uma poça d'água, eles chamavam de mar, né? A gente vê lá que o Mar da Galileia, por exemplo, não é um mar, né? É um lago, um grande lago, né? O mar não chega naquela região. Mas então, esse mar, né, esse Hayam aqui que está tratando, na verdade, é uma piscina, era uma piscina de 10 côvados de diâmetro e 30 côvados de circunferência. Então, é muito interessante a gente notar isso, que a gente fizer um desenho dessa piscina, a gente pode dizer que essa piscina, então, era um grande tanque, né? Hoje a gente diria que isso aqui é um ofurô, que isso aqui é uma piscina hoje de fibra de vidro, é muito maior que isso, mas a gente imagina que naquela época fazer uma piscina dessa não era tão simples, né? Porque isso aqui era fundido em metal, não era uma simples piscina cavada na terra, porque ela precisava garantir que a água não infiltrasse pela terra. Então era um tanque de fundição, um tanque muito grande, né? De 30 cúbitos de diâmetro e 10 cúbitos 30 cúbitos de circunferência e 10 cúbitos de diâmetro, e uma altura de 5 cúbitos, ou seja, uma piscina de mais ou menos 4,5 metros de diâmetro e 2,5 de profundidade, né? Uma piscina bastante grande. Mas aqui, se você conhece um pouco de matemática, se você não fugiu da escola lá nas aulas de geometria, de trigonometria, e se você também já assistiu às minhas aulas anteriores, você vai perceber que aqui a gente tem uma relação muito interessante, né? O comprimento do diâmetro, né? 30 côvados o cingiam em redor, ou seja, 30 côvados é o comprimento do diâmetro, é o comprimento da circunferência, e 10 é o diâmetro, né? Essa aqui é a razão da 3. Né? O que significa isso? Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo que já foi para a escola, sabe que a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro é o número π, né? 3,14, 15,9, então vai embora. Os gregos já estudavam esse número. Arquimedes, nos anos 270 antes da nossa era,
ele propôs um método para determinar esse número π, chegou até 2, 3 casas decimais usando polígonos inscritos e circunscritos a um círculo, né? Então, era um trabalho enorme fazer esses cálculos, desenhos geométricos ali, muito precisos para poder chegar com 2, 3 casas decimais, né? E depois outros matemáticos chegaram a polígonos com maior quantidade de número de lados, então a conta matemática usada ali era muito complicada, né? Era muito complicado para a gente resolver equações aí de segundo grau, então muito complicado chegar a mais casas. E finalmente, lá pelo século XVII, Isaac Newton, quando desenvolveu o cálculo numérico, ele então propôs uma nova técnica, né, usando o cálculo numérico, para poder determinar o valor de π. E ele, logicamente, usando cálculos manuais, naquela época não existiam computadores ainda, chegou a mais casas decimais, e hoje, com os modernos computadores, a gente chega a milhares e milhares de casas decimais, porque é um número que não tem fim, né, e pode-se estudar várias partes desse número. Mas para a gente, no nosso dia a dia, 2 casas decimais é suficiente, né? A gente não precisa mais do que isso para construir uma piscina dessa. Mas arredondar de 3,14 para 3 é realmente um arredondamento muito gritante, né? A gente está falando aí de um erro de 5%, então não podia, essa coisa que não ia fechar. Se ele cortasse o metal para fazer isso, ia faltar, não ia ter esse valor. Mas então, você me pergunta, o Eterno escreveu isso errado? Será que isso aí tá furado isso? Será que quem escreveu Melahim Aleph escreveu errado? Bom, é interessante quando a gente encontra um texto desse, a gente estudar um pouquinho mais. Vamos olhar o texto, vamos olhar esta frase, não essa aqui. A tradução está boa, a tradução está adequada, está nos dando a ideia do que está falando aqui, mas infelizmente ela peca porque ela erra em detalhes que nós vamos ver que aqui não tem erro, né? Aqui no hebraico a gente tem informação detalhada. Então, nós vemos que esse número aqui é diferente de π. Então, primeiro, o que a gente faz quando pega uma frase dessas no hebraico que a gente quer estudar? Olha, a primeira coisa que a gente faz é a gemátria, né? É contar o número de letras, né? Então, a gente contando aqui o número de letras dá 74. Então, esse número 74 já acende uma luz para mim, porque é 2 vezes o número 37, e 37 é um número fundamental naquele nosso estudo lá de Bereshit, a primeira frase da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ela dá um total, uma gemátria de 2.701, que é o número 37, o número primo, multiplicado pelo número 73. Então aqui já deu 37, já aparentemente tem alguma coisa por trás, nós temos que cavar esse poço aqui, nós temos que cavar essa piscina. Então, fazemos a gemátria das letras, né? Colocamos o valor de cada letra e somamos isso tudo aqui. Vai dar um valor de 5.911, e a raiz de 5.911 é 7. 7 é o número da plenitude, é o número do Shabat, é um número que a gente tem na Torá, muito importante, né? Então, aparentemente, o Eterno colocou alguma pista aqui para a gente resolver esse problema criado aqui pelas dimensões dadas para o mar de fundição construído pelo rei Shlomo no templo. E como é isso? Primeiro, já me perguntaram nesse canal várias vezes, o Moré, qualquer Moré nas suas aulas fala da gemátria e
tem a raiz de um número. E o que é essa raiz desse número, né? Quer dizer, raiz quadrada do número, o que é isso? Algumas pessoas já me perguntaram isso, né, assistindo, eu não lembro se foi no chat ou se foi diretamente por e-mail, que me perguntaram o que é essa raiz, né? Então eu queria mostrar para vocês um parênteses aqui falando sobre a raiz, né? Nós trabalhamos com os números de 1 a 9, né? O 0 é um número que não tem valor e nós trabalhamos com os números de 1 a 9. A gente chama isso na matemática de base, né? A nossa base de numeração é de 1 a 9, por exemplo. A base binária é o 0 e o 1. Então, você, quando coloca o 0 no final, né? Quando você coloca um 0 depois do 9, o 1, 0, já é um número acima, já muda de unidade para decimal e você vai subindo de níveis conforme vai acrescentando zero. Você repete todos os números, né? 1 a 9, 10 a 19, 20 a 29 e assim vai. Então, 99, se você acrescenta um zero, você vai ter 100 e você vai subindo esses números. Então, o 9 é um número importante porque ele representa o terceiro nível, né? Quando você retira os 9, quando você retira os 9 do número, você está reduzindo esses números para essa base aqui. Quando eu era pequeno, que a gente não tinha calculadora, não tinha máquina de somar, eram todas mecânicas, então a gente não tinha isso como levar na escola, a gente aprendia a fazer o 9 fora, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de aprender isso. Esse 9 fora era uma maneira de validar as contas, né? Então, por exemplo, a raiz, então, é o que sobra desse nível, né? Equivalente ao número de 1 a 9. Então, quando a gente fala raiz em Gemátria, não é raiz quadrada, é a raiz, é um número que vai de 1 a 9. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos supor que a gente tem uma conta aqui, 753, né? Um número que nós já vimos várias vezes, o número 37. Se a gente faz a multiplicação, 7 vezes 3, 21, vão 2, 5 vezes 7, 35 e 2, 37, vão 3, 7 vezes 7, 49 e 3, 51, e aqui 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15, 7 vezes 3, 21 com 1, que foi 2.259. Então a gente soma isso aqui, tem o número 27.761. Como é que eu valido isso usando o 9 fora? Bom, é fácil. Eu pego aqui, ó, tiro o 9 fora daqui. Somo o 7, o 5, o 3 dá 15, e aí subtrai o 9 e chega no 6. Então é um número entre 1 e 9. Então esse aqui já é a raiz do 753. O 37, 9 fora, dá 3 mais 7, 10. 10 menos 9 dá 1. Então aqui o 9 fora, como isso aqui é uma multiplicação, eu multiplico esse 6 por esse 1, dá 6, né? E vou aqui embaixo e calculo 9 fora do resultado. Então 9 fora do resultado é 2 mais 7 mais 7 mais 6 mais 1 mais dá 23, 23 menos 9 dá 14, 14 menos 9 dá 5. Ora, aqui deu 5, aqui deu 6, essa conta está errada. É onde está o erro, né? Então, o erro pode estar nessa multiplicação de 753 por 7 ou na multiplicação de 753 por 3. Então, como é que eu vou achar isso? Bom, vou fazer o 9 fora do 5171. Vou pegar o 9 fora aqui, 5 mais 1, mais 7 mais 1 dá 14, 14 menos 9 dá 5, 22 aqui, 59, o 9 fora dá 2, mais 2 mais 5 mais 9 dá 18, 18 menos 9 dá 9, 9 fora de 9 dá 0. Então, o que eu faço aqui? Como aqui é uma soma, o 9 fora deu 5. Então, eu estou vendo aqui que em algum desses dois números aqui faltou uma unidade. Então, ou aqui tinha que ser 6 ou aqui tinha que ser 1. Então, eu vou ter que repetir essa conta aqui para saber onde é que eu errei o 9 fora. Então, vamos repetir a conta. Olha aqui, ó, 7 vezes 3, 21, vão 2, 5 vezes 7, 35 e 2, 37, vão 3, 7 vezes 7, 49, dá 52 e não 51, né?
Então, o resultado é 27.861. Se a gente fizer o noves fora, a gente vai ter que o produto desse noves fora daqui com esse é o mesmo desse, então essa conta aqui está correta. Quando a gente tem número com 3 casas, às vezes número com 3 casas, isso aqui é muito importante. Hoje isso a gente não usa mais, porque nós temos as calculadoras fazem essas contas rapidamente e, infelizmente, as pessoas estão deixando de fazer as contas usando o seu cérebro, né, e evitando desenvolver o cérebro. Por quê? É importante quando a gente faz isso, porque a gente consegue achar erros rapidamente. E quando a gente faz o noves fora, a gente não precisa fazer isso aqui, 7 mais 5 mais 3 dá 15, 15 menos 9 dá 6. Por quê? A gente sabe que 7 e 2 dá 9. Então aqui, ó, esse 7 com esse 3 aqui, já morre 1, 7 e 1, 2. Fica 1 e 5, 6. Já acabou, né? Não preciso fazer essa conta toda. 3 e 7 e 10 na verdade, 1 e 0 aqui, você soma 1 com 0, já dá 1. Então, mas você vai desenvolvendo maneiras de fazer essas contas rapidamente. Então, a agilidade mental ela é importante para a gente poder, inclusive, ler melhor, viver melhor, fazer as coisas melhores. Então, a matemática é importante porque ela nos ajuda a desenvolver a nossa mente, o nosso raciocínio para todas as coisas. Então, é muito importante que você desenvolva, e se for possível, você desenvolva a matemática, né? E, então, eu quero voltar lá ao Melahim Aleph, né? Ao Melahim Aleph, nós temos a tradução do João Ferreira de Almeida, né? Que é essa aqui, e nós temos a tradução do Davi H. Stern. O Davi H. Stern, então, faz uma tradução bem reduzida, ainda coloca o nome de Shlomo aqui, que não aparece aqui o nome de Shlomo em lugar nenhum. Ele coloca, Shlomo fez um tanque de metal fundido que chamou de mar. Esse tanque era circular, medindo 4,5 metros de diâmetro, 2,25 de altura e 3,5 de circunferência. Ou seja, ele já trocou o côvado por metro e já reduziu um monte de informação que a gente tem aqui. Então esse é o grande problema da tradução, né? Quando a gente faz tradução, a gente acaba incorrendo em perda de informação que tem aqui. E aqui nós temos informação demais, né? Eu até coloquei em colorido aqui para a gente ver onde que a gente pode buscar a solução para esse número π que sumiu ali, para esse número π que foi calculado errado. Então, a Torá ela não pode ter um tipo de erro desse, né? Isso aí é um erro gritante, é um erro que não dá para ninguém que gosta de matemática aceitar um erro desse. Mas aí a gente vai para um texto semelhante em Divrei Hayamim, Bet, né? Divrei Hayamim é o livro de Crônicas, Crônicas 2, no capítulo 4, verso 2. Crônicas é um resumo de tudo que que os reis fizeram. Então a gente tem ali uma lista de tudo que aconteceu em cada reinado. E aí ele repete a mesma frase, né? Aparentemente a mesma frase. E por quê? Porque ele vai contar novamente aqui como Shlomo fez o templo o templo pro Eterno, né? Segundo o desenho feito por seu pai Davi Amélia, né? O rei Davi. E aí a gente vê que as traduções, aqui elas se embaralham todas, né? Porque João Ferreira de Almeida fez uma tradução aqui, e aqui ele fez uma tradução um pouquinho diferente, né? Ele mudou algumas coisas aqui, diferente dessa aqui. Agora a gente tem que entender que entre a tradução que ele fez aqui em Melahim Aleph e Divrei Hayamim Bet se passaram meses, anos, né? Na verdade, eu acho que aqui foram até anos que se passaram aqui. Ele já não lembrava mais como é que era o texto que ele tinha feito aqui atrás. Ele deve ter feito o texto novamente, ele traduziu isso aqui novamente, esquecendo, talvez não achando o que ele já tinha escrito, em que lugar estava isso,
porque naquela época não tinha computador, era tudo feito na mão, né? Então o cara tinha que estudar, conhecer o hebraico, conhecer o texto todo, e aí escrever isso tudo e 3, 4 meses depois lembrar que isso aqui eu já escrevi lá atrás. É muito difícil, realmente a gente tem que louvar o trabalho que esses tradutores tiveram, né, para fazer essa tradução da Torá. Graças a eles a gente tem hoje a possibilidade de conhecer a Torá, mas a gente precisa tomar cuidado com o texto, porque o texto original ele traz segredos que nenhuma tradução, nenhuma consegue trazer. Vejam vocês a beleza que nós temos aqui. Nós temos aqui o mesmo texto. Se vocês olharem, tem o mesmo texto, mas aqui tem uma letra a mais, aqui tem uma letra a mais, aqui tem uma letra, 2 letras, aqui tem outra. Então aqui ele está dizendo que ele fez de uma borda até a outra borda, e aqui ele está dizendo que fez de uma borda para a outra borda, ou seja, está falando a mesma coisa, né? Então ele está falando do diâmetro de uma borda até a outra, ou de uma borda para a outra. Então, aparentemente, em português, qualquer coisa está bom, mas aqui não está, no hebraico não está, no hebraico tem uma diferença muito grande. Então nós vamos ver o que é essa diferença. Por outro lado, essa palavra esse V que veio aqui, esse primeiro V é um V conectivo, está dizendo E, né? É o E. A palavra mesma é que V. Então, se você procurar nas edições em hebraico, né, você vai ter essa palavra repetida. Ela está escrita de forma errada. Ela tem uma rei aqui que não existe. Não existe na palavra. Agora, a rei no final da palavra também ninguém lê, não tem significado nenhum. E se você for olhar no Davar, no Davar no seu computador, você vai ver que ele apresenta 2 vezes aqui. Ele tem um V que vê em verde e um V que vê com uma rei em vermelho. Não lembro as cores, mas é basicamente as duas. Eu tenho um Tanar da editora Sefer, e ele coloca isso aqui entre parênteses, com a letrinha quase apagada, e coloca a palavra correta, que é essa aqui, ó, que vem no Divrei Hayamim, e ele coloca a palavra correta para a gente ler as 2 vezes. Em qualquer edição da Torá em hebraico você vai ver isso. Agora, por que o Eterno colocou essa letra aqui que não tem significado nenhum, aqui não tem som, tá mais, né? Para que isso, né? Será que está errado? Mas o Eterno não é. O Yeshua nos disse, céus e terras passarão até que se altere um côdex ou um iude da Torá, então, e das escrituras e dos profetas, né? Então você não pode tirar simplesmente isso aqui e falar assim, tira esse H aí, tira essa rei, porque esse rei aí não tem sentido. O cara, quem escreveu, o profeta que escreveu isso aqui, escreveu errado. Mas a gente pode fazer isso. Está aqui, está errado, está aqui. Então você vai ver também dentro da Torá, muitas vezes o nome do rei Davi se escreve Dalet, Vav, Dalet. Mas em alguns lugares aparece Dalet, Vav, Yud, Dalet. Então está errado. Não está errado. Né? Por quê? Porque aquele Yud é dito, é rei David. Né? Mas bota um Yud, aqui botou uma rei que não tem som, então o que isso significa? A mesma maneira nós temos aqui, a Gol. A Gol é circular, né? Uma piscina circular. A Gol. Então aqui nós temos um sinal massorético, um Rolem, né? E nós lemos aqui Gol, Gaol, Agol. Então aqui está dizendo que a piscina é redonda, a piscina é circular. E quando a gente vem de Divrei Hayamim, a gente vê aqui, Agol, a gente tem um Rolem Vav. Esse Rolem Vav é uma consoante que tem som de Or.
Então aqui a gente lê Agol e aqui a gente lê Agol. Só que aqui tem uma letra diferente do que tem aqui. Se você fizer a contagem de letras, então essa diferença que nós temos aqui do Kevé e do Kaf, né, porque essa rei aqui muda, simplesmente muda os sinais maçoréticos, as vogais aqui, então aqui você lê Kevé e aqui você lê Kaf, né? Então tem essa diferença, mas se você fizer a gemátria aqui, como a gente já fez no momento anterior, a gente vai ter 74 letras, 2 vezes 37, mais a gemátria dá 5.911 e a raiz 7. Então isso nós já vimos. Então, qualquer escriba, qualquer pessoa que for escrever essa palavra, essa frase aqui e essa frase aqui, será que ele pode trocar? Por quê? Porque essa frase aqui, ela tem 54 letras também, né? Porque aqui tem uma rei a mais, que foi tirada daqui. E aqui tem um Rolenvav, que não tem aqui. Então, a gente tem uma letra a mais aqui, nessa palavra, e a gente tem uma letra a mais aqui nessa palavra, e a gente tem exatamente o mesmo número de letras. Então, se você fizer a contagem de letras aqui, substituir essa de Primeira Reis em Segunda Crônicas, você não vai perceber. O tradutor vai traduzir a mesma coisa e beleza, não tem problema nenhum. Só que a gemátria, quando você soma essas letras aqui, os valores de cada letra, você tem um valor, e aqui você tem um outro valor. Então, por que isso, né? Por que isso? Aqui tem uma diferença aqui, né? Então, por isso que é importante que nenhuma letra seja mudada de lugar, nenhuma letra seja substituída, porque quem copiar essa frase aqui, em Primeira Reis, para um outro livro, Primeira Reis, ele vai ter que ter a gemátria 5.911 desse verso. Ele não pode mudar esse verso de jeito nenhum, né? Então nenhuma letra pode ser mudada, nenhuma letra. Por quê? Porque isso aqui tem um sentido. A raiz aqui é 7 e a raiz aqui é 1, né? 5.869, a raiz é 1. Então a raiz, como a gente conversou um pouquinho antes. Ora, mas como é que a gente resolve o problema lá da piscina, né? Como é que a gente resolve a fundição? Como é que eu vou cortar um metal para fazer um círculo de 30 de comprimento do círculo com diâmetro de 10? Então vai faltar material, né? Não tem jeito. Então, olha só que beleza que nós temos aqui. Quando nós tiramos um número do outro, né, subtraímos essa gemátria dessa aqui, nós nos deparamos com o número 42. É um número muito significativo, né? Nós já temos aqui um 7, nós já temos aqui um 1, e nós temos o número 42. Então, esse 42 está mostrando que a gente tem que andar os estágios da Techuvá para entender a Torá. Não dá para entender a Torá se não caminhar em Techuvá. Não dá para entender a Torá só lendo a tradução em português, inglês, francês, a língua que for. Tem que tentar ler, tem que estudar o hebraico, mesmo que você não fale, como eu que falo muito mal, mas conhecer as letras, saber a ordem das coisas, e aos poucos a gente vai aprendendo, meate, a gente vai aprendendo a ver essas diferenças, a gente vai aprendendo a pronúncia correta das palavras, e aos poucos a gente vai chegando aí num resultado que é mais correto. Agora, esse 42 também sabe o quê? Sabe de onde que ele veio, esse 42, essa diferença? Exatamente daqui, ó. Aqui o Eterno colocou ad, né? Até. Então nós temos 74 aqui, 70 do Ain, 4 do Dalet, e nós temos uma letra a mais aqui, né? Uma rei.
Então nós somamos aqui 79. E aqui nós temos um ele para, né? Ele e um Rolenvav. Né? O Rolenvav é somado como 6. Então nós temos que somar esses valores aqui e aqui somar esses valores, e nós temos então essa diferença de 42 na gemátria dos dois versos que são iguais. Né? Então é muito interessante a gente ver que essa matemática simples aqui, né, essa frase que aparentemente é simples, ela fez uma piscina de tal tamanho, de tal comprimento, de tal altura e pronto, acabou, né? Então isso não está aí à toa, isso aí tem que ter um pouquinho de vontade de estudar, de conhecer um pouquinho mais os desígnios do Eterno. Mas até agora eu não falei como corrigir o problema do π. Né? Então o π continua errado, então a gente continua achando uma razão entre circunferência e diâmetro diferente de π. Então, de posse dessas duas frases que falam a mesma coisa, em um no profeta e outro nos escritos, nós temos o quê? Olha, a palavra kever, que está errada, né? Essa palavra kever, ela foi colocada uma rei no final. Né? Então, a gente faz a gemátria disso aqui, nós temos 5 da rei, 6 do vav e 100 do kuf, nós temos 111. 111 é a palavra Aleph, né? Aleph, Lamed e Fe. Se a gente somar cada uma, se a gente escrever Aleph, a gente vai ter a gemátria da palavra Aleph é 111. Então, interessante isso aqui. E se a gente colocar a palavra certa, Kav, né? Kav, essa palavra nós temos aqui 6 do Vav e 100 do Kuf, dá 106. Né? Aí, beleza. E faz o que com isso? Bom, se a gente pegar esse 111, dividir por 106, multiplicar pela circunferência da piscina lá de Shilomo e dividir pelo diâmetro de Shilomo, sabe que número que a gente tem aqui? 3,14159. Esse número é o π, né, com um erro aqui na quinta casa decimal. Né? Quinta casa decimal não tem nada que a gente precise mais do que isso para construir qualquer coisa aqui na superfície da Terra. A NASA, quando ela manda um foguete lá para a Lua, né, quando ela mandava o foguete para a Lua, lá como tripulado e tal, ela considerava o π com 8 casas decimais, se não me engano. Então aqui a gente já está com praticamente 5 casas decimais. Né? Então é mais do que suficiente. Agora, isso tudo quer dizer o quê? Né? Quer dizer o quê? Tá bonito, né? Bonito isso aí, legal. E o que faz com isso? Bom, na verdade, é só uma verificação do texto hebraico, né? Da beleza do texto hebraico, dos segredos que estão embutidos no texto hebraico. Então a gente tem que ler isso, a gente tem que estudar, a gente tem que esmiuçar, a gente tem que riscar a Torá, a gente tem que pegar, somar, né? Porque a Torá não é um livro para ser colocado na prateleira ou aberto na sala, num salmo qualquer e ficar bonitinho, não. A gente tem que ler, estudar, arriscar, né? Eu tenho um Tanar aí que está todo rasurado e daqui a pouco eu tenho que comprar outro que já não está dando nem para ler, porque a folha é muito fina. Cada vez que a gente vai marcando com lápis, ela vai ficando difícil de ler. Então, cada Shavua que a gente tem, né? Cada Parashá Shavua que a gente tem no Shabat, eu anoto alguma coisa que o Moré fala ali, que ele mostra, que ele explica, que ele ensina, e aí eu vou escrevendo na Torá, porque daqui 3 meses eu vou fazer igual o João Ferreira de Almeida, eu não sei mais onde é que está escrito aquilo, né? Então eu vou lá, procuro e vejo a orientação toda que me foi dada. Bom,
Porque o Eterno, ele nos dá essa mensagem cifrada na Torá. Ele nos passa esses detalhes todos na Torá, ele nos passa essas orientações, essas informações todas, justamente para a gente acordar, para a gente despertar, para a gente abrir o nosso coração e estudar os seus ensinamentos. Porque será que o Eterno que criou o universo, desde aquele momento do Big Bang, onde a gente não sabe o que existia, né? Se era matéria, se era energia, o que eram os físicos, conseguem observar no universo sinais de milésimos de segundos depois que houve o Big Bang, mas no momento do Big Bang ninguém sabe o que tinha, né? Então não dá para a gente saber se tinha matéria, se tinha energia, o que era, a gente não tem essa informação hoje. Então, será que o Eterno, que fez o universo do jeito que é, ele não conhece o valor de π? Ele não ia errar esse tanto. Então, quando a gente vê algo que parece errado na Torá, é sinal de que a gente tem que estudar, que a gente tem que aprofundar, porque a explicação está na própria Torá, né? Será que a ciência ela surgiu do nada? Quer dizer, começou-se a desenvolver ciência, e a ciência é maior do que a Torá? Será? Acho que não. A gente já discutiu isso lá na Parashá Bereshit, né? O Moré Marcos Felipe falou muito claramente, né? A gente comeu da árvore do conhecimento bom e ruim, mas não era a hora. Talvez o Eterno quisesse que a gente comesse da árvore da vida, aprendesse como viver e depois desenvolvesse a ciência, né? Mas a gente resolveu conhecer primeiro e aprender a viver depois. Então, nós temos que viver com isso, né? A ciência nos foi dada pelo Eterno, e o Eterno não vai contra a ciência, o Eterno nos deu isso, então ele quer que a gente aprenda, ele quer que a gente estude, ele quer que a gente desenvolva ciência, desenvolva tecnologia, e onde quer que a gente chegou aqui no desenvolvimento da tecnologia, no progresso da humanidade, hoje a gente tem milhões de coisas que a gente não tinha há 100 anos atrás. Hoje a gente tem facilidades de comunicação, de movimentação, de internet. A gente pode estar conversando aqui, dando uma aula, né? E vocês depois vão me mandar as observações de vocês tudo pela internet, né? Então, isso é muito importante, né? E o Eterno certamente fica muito feliz da gente estar desenvolvendo a ciência, desenvolvendo a tecnologia. Mas a gente tem que sempre lembrar que a Torá, seja lá para onde a gente for, né, seja lá o que a gente conseguir fazer, descobrir coisas fantásticas que estão sendo desenvolvidas em laboratórios, nas indústrias, eu sempre fico fascinado aí com o que o ser humano é capaz de fazer, e sempre temos alguma coisa a mais na Torá. A Torá sempre tem algo a nos dizer, sempre tem algo a nos ensinar a cada vez que nós a lemos. Então, ela é muito importante, e é um livro que você pode ter em casa, é um livro barato, você pode ter na internet de graça, você pode ter no telefone, você pode ler em hebraico, aonde que você quiser, basta um pouquinho de dedicação, de esforço. A gente aprende inglês aí pela internet, porque a gente não aprende hebraico. É muito simples, muito fácil, né? O Eterno nos coloca mensagens cifradas na Torá. Porque o Eterno que apareceu lá atrás, o Eterno que apareceu para os nômades, né, para o homem das cavernas, né, esse é o mesmo Eterno que aparece hoje para a gente, né? Claro que há umas controvérsias criadas por ciência e religião, mas na verdade a Torá não trata disso. Por quê? Porque a Torá, em 2, 3 páginas, ela nos conta toda a história da criação do mundo, da criação da vida, da criação do homem e dos seus relacionamentos. Ele não entra nos detalhes, ele não entra de como foi cada passo, mas ele diz que, num determinado momento, ele criou o homem e colocou, soprou na narina do homem a sua alma, a sua consciência. Então o homem, a partir daquele momento, deixou de ser um reles animal
e passou a ser um ser falante, um ser que se comunica, um ser que aprende e ensina. Então, criado à imagem e semelhança do Eterno. Então, esse mesmo Eterno, né, porque ele é eterno, ele é o mesmo ser, ele está hoje aqui pronto para se comunicar com a gente. Então é só a gente querer, porque ele está dizendo, Ineni, estou aqui. Né? Vocês viram um pedacinho o momento do hebraico, né? Quando o Eterno fala para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Moshe, Moshe, e Moshe responde, Ineni, estou aqui. O Eterno fala a mesma coisa para nós, Ineni, estou aqui, eu sei tudo que vocês estão fazendo, acho ótimo isso aí tudo, mas eu quero falar com vocês precisam abrir o coração para que eu possa falar com vocês, porque tudo que eu coloquei na Torá está aqui para vocês usarem. Eu espero que vocês, então, me deem um retorno, façam techuvá, venham conversar comigo. Abra o seu coração para que eu possa, então, passar para vocês mais e mais informações. Bom, acabei me estendendo aqui no estudo, né? Na verdade, eu preparei um outro pedaço de mais 40 minutos, mas a gente já está aqui com 50, então eu vou deixar para uma próxima semana a gente discutir a segunda parte aí do nosso estudo, né? Porque acabou que eu me empolguei demais aqui para resolver o problema do Pio, o problema do piscinão de Shlomo, e o tempo passou e eu tenho mais coisas para falar de uma outra ferramenta que a gente usa muito nos nossos cursos, a gente usa muito nas nossas paraxá, que é a sequência de letras equidistantes. Eu sei que vocês conhecem o sistema, eu sei que vocês acompanham nas paraxotes, mas eu queria mostrar para vocês de onde vem isso, como é que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente usa esse sistema no dia a dia para o estudo da Torá. Então, eu só tenho a agradecer vocês, né? Eu só tenho a agradecer vocês pela participação, né? Espero que vocês tenham entendido aí os dados matemáticos, esses dados que nos foram apresentados em Primeira Reis e em Segunda de Crônicas, né? O mesmo texto com algumas pequenas variações imperceptíveis quando a gente simplesmente lê na tradução, quando a gente não aprofunda o texto no seu idioma original e a gente deixa de ter informações muito, muito importantes, né? Porque isso vai fazer com que a gente amadureça no conhecimento da Torá, né? Que a gente amadureça e tenha mais facilidade em receber os ensinamentos do Eterno. Então, eu agradeço vocês, convido vocês para assistirem a Paraxá Shavua, né? No próximo Shabá nós vamos estar começando o estudo do livro de Shemot, o livro de nomes, traduzido como Êxodo, né? Que vem do grego Êxodos, que é o momento da saída do povo israelita de Mitzrayim, do Egito, mas nós temos coisas muito mais importantes dentro desse livro do que essa saída, né? Nós temos a entrega da Torá, as 2 tábuas com as 10 das palavras que o Eterno nos deu. Então, talvez chamar de Shemot reduzir um pouquinho, muito, né, na verdade, a importância desse maravilhoso livro que nós vamos começar, então, a estudar no próximo Shabá. Eu vou deixar vocês com a música de Rapavarim, Amantes das Estrelas, né? Uma canção muito bonita. Na verdade, eu gosto de todas essas canções, eu gosto de todas as músicas, então
O Moré Marcos Felipe outro dia teve dificuldade em saber qual música que eu gosto, porque realmente eu tento cada vez colocar uma música, porque todas elas são muito bonitas, todas elas são muito gostosas de ouvir, a gente aprende um pouco do hebraico ouvindo essa música, ainda mais porque tem a transliteração e tem também a tradução feita pelo Moré. Quer dizer, o trabalho maior foi ele que fez e a gente só tem que agradecer e pedir ao Eterno que o abençoe e que o guarde. Que o Eterno também abençoe e guarde você, tua casa, tua família e toda a tua parentela. Shalom, até a próxima semana. אין מילים. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הליגיונות השליחו פגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים עלינו חלומות בשלים, איך היו רוגעים גלינו ילדתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן, קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן. העיר הפוטיונים, על העיר על יער פרא, על כיכר התליינים, על ריסי נשים בערב, בערב עם הרוח הנודדת לא ניסה הרחק מכאן, השקיעה נסעה בדרך, את סלי הדובדבן, השקיעה נסעה בדרך, את סלי הדובדבן. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך, הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים ונותר רק את קולך. תמיד יוצא לי. את ואני והרוח יצאנו לקר הפתוח, לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מהפלג, לבעוט עם הצאן על השלף, יצאנו לברוח מכאן, ושלושתנו בזמן חוצות יפני, הרוח ואת ואני, שלושתנו בזמן חוצות יפני, הרוח ואת והרוח והרוח ואת ואני.